Muito bem, boa noite a todos. Bem-vindos. Eu sou o professor Antônio José da Costa, coordenador em exercício do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto, aqui da Universidade de São Paulo. Para aqueles que não conhecem, o IEA, no nosso campus, fica sediado ali onde era o antigo prédio do Banespa, ao lado da Faculdade de Medicina, e é a unidade do nosso campus e da Universidade de São Paulo que tem por objetivo participar e promover debates interdisciplinares, transdisciplinares, como esse que nós vamos ter hoje aqui, e dentro dessa série de conferências, né? Eu queria começar agradecendo e parabenizando o professor Nuno pela organização desse ciclo de conferências, agradecer à Faculdade de Direito da USP de Ribeirão pelo apoio, pelo espaço cedido, aos diretores presentes, às comissões de graduação e a vocês que estão aqui hoje com a gente. Então, o ciclo de conferências sobre o futuro do Brasil tem por objetivo debater, então, os desafios que a gente tem à nossa frente em termos de economia, política, desafios sociais. E é um debate muito importante nesse momento, em que a gente estamos diante de uma situação bipolar, quase irracional, em que o debate baseado em ideias, respeito e em ciência é quase impossível, né? Então, é com muita felicidade que o IEA está aqui hoje, né, na organização desse evento, junto com o Nuno, e promovendo esse ciclo de debates. Então, hoje à tarde eu estava contando aqui para os professores que lá no IEA, na nossa série, a gente já teve algo nesse sentido, sobre desafios para o futuro do Brasil, e que a gente recebeu a professora Natália Pastnek, nome difícil dela, que veio falar para nós sobre pseudociências, fake news, e como fazer essa interface com a comunidade, com a sociedade, sobre o que é ciência e como avançar o conhecimento. Então, eu acho que hoje nós vamos ouvir um pouco agora de novo sobre o Brasil na geopolítica mundial, né? Então, acho que quase como uma consequência lógica do que a gente viu hoje à tarde, né? Eu fui incumbido também de elencar para vocês as próximas atividades desse ciclo de conferências. Então, no dia 22 de abril, teremos a professora Raquel Honig para debater o direito fundamental à moradia e à cidade. No dia 13 de maio, dia da libertação dos escravos, Lei Áurea, né? O juiz de direito Luiz Carlos Valois vai falar sobre populismo legal. No dia 20 de maio, a professora Ana Amélia Camarano falará sobre as oportunidades e os desafios do envelhecimento populacional. 11 de junho, uma palestra da professora Hermínia Maricato sobre o plano diretor e as interações sociais na cidade. 6 de agosto, o professor Guilherme Wisnik falará sobre cultura, arte e identidade brasileira. E 27 de agosto, uma palestra sobre ética, filosofia e política, ministrada pelo professor Ricardo Ferreira. Então, vocês podem ver que a abrangência dos temas é bastante grande e que a gente espera que todos possam comparecer sempre aqui às 19 horas no auditório da Faculdade de Direito. O nosso palestrante para essa noite é o professor José Luiz Quadros Magalhães. Ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduação em Língua e Literatura Francesa pela Universidade Nancy, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é atualmente professor titular da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor associado da UFMG e professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Santa Úrsula. É também presidente nacional da Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. Então, por favor, vamos dar as boas-vindas ao professor José Luiz e esperar pela palestra e o debate que se segue. Bom, gente, boa noite a todas, todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e falar de um tema que é um tema importantíssimo, né, no momento que a gente está vivendo, que é um momento de crise, né, crise radical, né, do sistema mundo moderno, da modernidade. Eu preparei minha fala em 3 pontos. Eu pediria que a pessoa não se controlar meu tempo, senão eu vou esquecendo da vida, eu vou falando até... Quando tiver um no auditório, eu vou continuar falando. Então, me lembra aí para a gente poder depois debater também. Preparei, então, em 3
em 3 momentos, né? Primeiro, falar um pouco do contexto, né, que nós estamos vivendo, né, um contexto de transformação radical. Concordo, né, com muitos autores, né, que apontam que nós estamos vivendo o fim de uma era, né, o fim do sistema mundo moderno, que começa simbolicamente em 1492, dialogando aí diretamente com vários autores decoloniais, entre eles um livro muito importante do filósofo Henrique Dussel, que chama 1492, O Encobrimento do Outro, né, que coloca essa data como uma data simbólica para o início da construção do Estado moderno e do direito moderno. Falar um pouquinho, então, do contexto, né, contemporâneo. No segundo ponto, falar um pouco dos pressupostos teóricos para a gente, então, entrar no tema específico da guerra híbrida. E eu vou começar do meio, mas depois eu volto para o início. Teve uma declaração de um senador norte-americano, no final das últimas eleições presidenciais, quando venceu o Trump, que ele disse que é óbvio, né, e que a Constituição assegura, que todas as pessoas tenham livre opinião sobre qualquer coisa. Ou seja, o direito de opinião, cada um pode ter, né, a sua própria opinião, né, até mesmo não conhecendo sobre o que está opinando, né, o que é um problema, mas a gente tem, inclusive, a liberdade de falar besteira. Agora, as pessoas não têm o direito de ter os seus próprios fatos, né? E aí então é que a gente começa a refletir um pouco sobre o que é a guerra híbrida. O que ele quer dizer com isso, né? Temos a liberdade de opinião, até mesmo sem conhecer sobre o que opinamos, né? Claro, né? Mas não temos o direito de ter os nossos próprios fatos. Então, o que seria um fato? Vamos pensar que, olha, um fato é eu estou aqui, né, nesse momento, no auditório, falando ao microfone, com uma caneta na mão. Então, isso é um fato. Agora, a opinião sobre esse fato pode ser o quê? Olha, né, esse professor é isso, aquilo, será que essa palestra vai demorar muito? Né, a caneta dele é vermelha e eu achei bonito, não achei bonito, enfim, opinião sobre o fato. Mas o fato, né, é um fato. Ou seja, a gente não vai opinar aqui nesse auditório, né, quem é a favor de que eu estou aqui nesse momento falando ao microfone com a caneta na mão, levanta a mão. Quem é a favor de que eu estou agora, nesse momento, falando ao microfone com a caneta na mão? Quem é a favor, levanta a mão. E quem é contra, né, esse fato? Ou seja, quem acha que eu não estou aqui com a caneta na mão, né, falando ao microfone, levanta a mão. Ninguém. Olha, é isso que a gente está vivendo. Né? Esse é um momento de extrema gravidade. Ou seja, quando nós deixamos de compartilhar os mesmos fatos, acabou qualquer possibilidade de civilização, de sociedade, de diálogo. É a mesma coisa chegar e falar, olha, eu acho que a Terra é plana. Não, gente, a Terra não é plana, e isso é um fato, né? E já comprovado e recomprovado pela ciência há tanto tempo, né? Há mais de 2000 anos que esse negócio começa a ser derrubado. Mas aí chega uma pessoa e fala, não, mas isso é minha opinião. Eu tenho direito à opinião. Para mim, a Terra é plana. Não, não é. Ou outras coisas. Né? Para mim, o nazismo é de esquerda. Não, não é. Né? O nazismo não é de esquerda. Né? E isso é fundado em fatos. Então, vira uma confusão, e é justamente daí que eu começo essa fala, né? Uma confusão absoluta que impossibilita qualquer diálogo quando nós deixamos de compartilhar a mesma base de fatos. Começa a virar mais ou menos um hospício. Né? E é essa sensação, né, que eu tenho tido ultimamente do Brasil. Né? Isso aqui está virando, né, um hospício. Mas, bom, vamos então no contexto. Qual é o contexto em que se dá essa discussão, né, da guerra híbrida? Nós vivemos um momento, e com o qual concordo com vários teóricos, que apontam que nós estamos vivendo, portanto, o fim de uma era. Uma era que começa com uma data simbólica em 1492, quando começa a ser construído, né, o Estado moderno e o direito moderno, e começa a ser construída uma estrutura de pensar moderna. Ou seja, nós aprendemos a pensar de uma determinada maneira. Né? E essa forma de pensar, nós todos modernos, passamos por uma escola moderna, né, e que estamos em uma universidade moderna, né, nós aprendemos a pensar de uma determinada maneira. Mas existem outras formas de pensar, existem outras racionalidades,
existem outras epistemologias, existem diversas outras epistemologias, existem diversas outras formas de pensar, existem diversas outras gramáticas. E esse Estado moderno, né, esse direito moderno que começa a ser formado simbolicamente, né, é uma data simbólica, então tem um dia, um mês, um ano para a formação do Estado do direito moderno. Esse Estado moderno, esse direito moderno, ele vai trazer então determinadas características marcantes. Né? A gente aprende a pensar de uma forma binária, né? Nós vivemos em sociedades e a função do direito é uniformizar, padronizar as pessoas, né? E excluir aquelas pessoas que não aceitam a padronização, esse processo de uniformização fundamental, né, para o Estado moderno. E entre outros elementos que a gente encontra na modernidade, essa data de 1492, ela traz 3 eventos que ajudam a gente a entender a modernidade. O primeiro evento seria o início, né, da invasão do mundo, né, com o início da invasão da América, onde então, somente no século XVI e XVII, morreram cerca de 70 milhões de pessoas. E a violência é tão grande, a destruição é tão grande. Né, nós somos corpos quentes, né, nossa temperatura é de 37 graus. Hoje você tem alguns estudos, né, em geologia que apontam que nós estamos vivendo uma nova era geológica, que seria o antropoceno, onde então o ser humano começa a determinar, né, o clima do planeta e as mudanças climáticas. E agora, mais recentemente, a gente encontra já alguns estudos, né, começaram a falar muito a partir da Revolução Industrial, etc., mas agora você tem alguns estudos que voltam justamente em 1492, em toda essa extrema violência desencadeada pelos invasores europeus aqui na América. Né, e os números variam, obviamente, são especulações a partir, né, de estudos, não tem como se saber exatamente o número exato de pessoas que foram mortas, assassinadas pelos invasores nessas terras a partir de 1492. E aí, em 1492, além do início da invasão da América, uma outra data, que é a expulsão do outro que é considerado mais diferente, do outro que começa a ser subalternizado, né, que é a expulsão do outro muçulmano, o outro judeu. Em 1492 cai o último reino muçulmano, né, no sul da Península Ibérica, na Andaluzia, o reino de Granada. Né? E ainda em 1492 a gente tem um outro evento muito importante, que é a primeira gramática normativa da história. Ou seja, a partir daí você tem uma gramática normativa da história moderna, a gramática normativa do castelhano, onde então esse Estado nascente começa a determinar como que nós vamos pensar. Isso é muito interessante. Começa a determinar nossa estrutura de pensamento. E gramáticas que são, em geral, gramáticas binárias, como é a da língua portuguesa, que não dá conta de um monte de coisa. Eu estava comentando, um curso de psicanálise que eu fiz, foi uma professora de física quântica da Universidade Federal de Minas Gerais falar para a gente estava discutindo sobre a interface entre a psicanálise e a física quântica. E ela começou a falar, né, e de repente chegou um determinado momento e falou: olha, agora o que eu tenho para falar para vocês, não existem palavras, não existe verbo, não existe gramática capaz de traduzir o que eu tenho que falar. Agora, então, vocês imaginam como se eu estivesse colocando da boca para fora equações. Isso, acho que simbolicamente é muito interessante, de como que a língua, né, e principalmente a oficialização da língua, uma das características da modernidade é congelar, né, é congelar o nosso pensamento. Quando você passa a ter uma gramática normativa, você começa então a dizer que há um jeito certo de errado, um jeito errado, né, de falar. Há um jeito certo de falar e um jeito errado de falar. Outro dia foi um professor da UNB lá falar para a gente na UFMG, depois foram 3 professores. Depois a gente saiu, os 2 assim, muito simpáticos, um cara muito arrogante, assim, muito chato. E a gente conversando, depois jantando com os professores e tudo, e eu comecei a falar do meu time de futebol, que é o melhor do Brasil, que é o Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. Eu comecei a falar, olha, porque aí de repente o cara dibrou 1, dibrou 2, dibrou 3, dibrou 4. Aí o cara, o professor virou para mim, mas professor, o senhor é um professor, doutor, falando dibra? Eu falei, em Minas Gerais a gente fala dibra, né? Em Brasília vocês falam driblou 1, driblou 2, driblou 3, você tropeça na língua e não marca o gol. Né? Por isso que o futebol nosso é bom, né? E São Paulo também. Né? Aliás, a gente sempre perde para o São Paulo, é impressionante, já nem vou mais. Né? O Cruzeiro, se o São Paulo colocar os juniores para jogar, o Cruzeiro perde. Não adianta. Então a gente pode ganhar todo mundo. Eu de São Paulo, nunca.
O Palmeiras a gente ganha de vez em quando, não perde, ganha, assim, mais, né? Do Palestra Itália. Mas, assim, o que acontece? Tira essa gramática, a língua, que é algo vivo, que é algo que muda todo dia, que é formado na sociedade, por algo que agora é estabelecido pelo Estado. E essa língua, e aí vem uma outra coisa que é muito interessante. Dentre algumas proposições impossíveis, né, ou estranhas que têm ocorrido ultimamente, né, vem, por exemplo, a proposição da neutralidade, né, ou que alguns chamam da escola sem partido. Olha, isso é uma impossibilidade humana. Isso é uma impossibilidade da vida. Nós somos seres autopoéticos. Nós somos necessariamente pessoas ideológicas. E quando? Ideologia tem tudo. Está no meu cabelo, está na roupa que eu uso, que cada um de nós usa, está no nosso comportamento, no que a gente come, está na gramática. As gramáticas das línguas modernas europeias se retratam, justamente porque elas passam a ser gramáticas oficiais, retratam uma forma de ver o mundo, né? Uma forma binária, limitada, um binarismo subalterno e que, principalmente, entre outras coisas, subalterniza a mulher. Né? As línguas modernas, especialmente o português, é uma língua machista. Se a gente estiver aqui no auditório, né, 100 mulheres e um homem, a gente vai dizer eles estão no auditório. Não falar, que bobagem. Não, isso não é uma bobagem. Uma criança que está aberta ao conhecimento, a cabeça aberta ao conhecimento, né, ela vai entender muito bem do que se trata isso. De uma subalternização. Se tiver uma mulher e um cachorro macho andando lá fora, vai falar, eles estão andando lá fora. Então, tudo é ideologia. Tudo é ideologia. Por quê? Porque nós somos seres, isso é básico na biologia, nós somos seres autorreferenciais, autorreprodutivos, nós somos seres autopoéticos. É impossível para nós, né, sair de nós mesmos e ter uma posição neutra diante do mundo, das coisas, da vida, etc. Então a gente tem um dado importante aí, que é essa, mais do que pretensão, né, mais do que esse fato de que agora esse nascente Estado moderno quer controlar o nosso comportamento, o nosso saber, a nossa forma de pensar, né, etc. Depois você vai tendo mecanismos mais sofisticados de controle, até chegar a mecanismos irritantes de controle, como a CAPES, por exemplo, né, como as revistas Qualis 1, né, 2, 3, V1, V2, V3, A1, A2, saco. Mas ele vem estar ali, né? É controlar o conhecimento, dizer como você tem que escrever, como você tem que pensar, como você tem que desenvolver, né, o seu raciocínio lógico, etc, etc. Esse aprisionamento começa ali, e essa é uma ideia muito importante, porque nós estamos vivendo mecanismos extremamente mais sofisticados hoje, né, de controle, né, que começam, não começam, mas fazendo um recorte, isso passa a ser uma política necessária para a viabilização do Estado moderno. Bom, nós estaríamos, então, para muitas pessoas, né, e eu concordo com isso, vivendo um momento que seria o momento do fim desse sistema mundo moderno. Então, a gente tem, talvez para ajudar a entender, né, ou começar, para nós começarmos a entender das complexidades que existem hoje no mundo, né, na nossa realidade, o momento que a gente está vivendo, que é um momento de reação, um momento reacionário. É um momento onde a gente começa a querer se apegar desesperadamente a um passado simplificado. Eu nasci em 1962, o mundo que eu nasci era um mundo muito quadradinho, binário, binário subalterno, onde a gente não tinha escolha. Eu nasci, o mundo, olha, que era um mundo bipolar, né? Como eu nasci no Brasil, então entre Estados Unidos e União Soviética eu tinha que torcer para os Estados Unidos. E aí de mim se torcesse para a União Soviética. Entre capitalismo e socialismo eu tinha que torcer para o capitalismo, e aí de mim se escolhesse o lado errado. Se eu nasci com a genitália masculina, eu tinha que desejar uma mulher, e aí de mim se desejasse, né, de outra maneira. E aí, aquele mundinho quadradinho, certinho. Eu aprendi, no Brasil fala-se português, né, aqui no Brasil. E de repente, pouco tempo depois, mais no final do século XX, né, a gente vive ou começa a viver um processo importantíssimo de desocultamento. Né? Ou seja, a gente começa a descobrir um mundo de diversidades. De repente, a gente começa a descobrir que no Brasil, por exemplo, só de idiomas indígenas tem mais de 270. Né? Que falamos mais de 400 idiomas no Brasil. Né? Que aqui você tem determinadas regiões do Brasil interessantíssimas. Por exemplo, outro, eu estava no Espírito Santo,
alguns municípios onde se fala o pomerano, mas o pomerano que falava na Pomerânia no século XIX. Né? E o professor alemão ficou encantado. Falei, gente, mas a gente não fala mais assim. Né? Isso é uma raridade. Eles levaram uma excursão de alunos dessa cidade para a Alemanha. Falaram, olha, que vocês aprenderam a falar um alemão que não se fala mais. Mas não é não, alemão. O pomerano que não se fala mais na Pomerânia. Então a gente descobre um monte de uma riqueza, uma diversidade fabulosa. A gente descobre que existem várias formas de amar, né? Que existem várias formas de expressar o desejo, né? Essa pulsão essencial que os mantém vivos, né? Que existem vários idiomas, várias culturas, várias epistemologias, várias línguas. Existem, por exemplo, línguas faladas aqui na, na, na América, né? Que não tem, por exemplo, olha que sensacional isso. Né? Você tem alguns idiomas originários aqui da América que não têm passado e futuro. Ou seja, como é que funciona a cabeça de uma pessoa cuja gramática é uma gramática onde se vive num presente contínuo? Isso é fabuloso. Né? E durante toda a modernidade, o que a modernidade fez? Esmagou, proibiu, controlou, extinguiu várias outras formas de pensar, várias outras epistemologias, vários outros conhecimentos. Né? A gente foi aprendendo que o diverso, que o diferente é estranho, que a gente tem que eliminar o diferente. O diferente é um risco, e com certeza, o diferente é um risco para um poder, esse poder congelado se estabelece simbolicamente, né, na construção da modernidade, nos primeiros estados, Portugal, Espanha, depois isso vai espalhando para o mundo inteiro, a partir de 1492. Bom, o momento que a gente vive é um momento de completa, portanto, desordenação disso. Né? A gente, com a física quântica, por exemplo, o basiquinho que a gente achava, olha, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Né? E a gente fala, ocupa sim. De repente a gente descobre, né, que existem bilhões de estrelas e planetas da nossa galáxia, que existem bilhões de galáxias, né, que podem existir multiversos. De repente o mundo se abre numa dimensão impressionante. E é óbvio, gente, isso assusta. É óbvio que isso mexe nas estruturas do poder estabelecido, de uma lógica de poder, de uma lógica de ver o mundo, de determinados interesses que fundam o Estado moderno, o direito moderno e a sociedade moderna e a economia moderna. Você começa a jogar, é um terremoto, é um furacão, é um tsunami. Olha, as bases do conhecimento sobre as quais se estabeleceu o poder, né, o sistema de poder e o sistema mundo moderno, que é o primeiro sistema mundo moderno. Né, você tinha antes de 1492 impérios, que eram impérios regionais, o Império Mongol, o Império Carolíngio, o Império Romano, o Império Chinês, etc., que eram regionais. O Império Mongol chegou a quase toda a Ásia, mas nunca teve um império, né, tão grande. De repente você começa a criar um sistema, uma engrenagem, que é o sistema mundo moderno. Né? E essa engrenagem é que começou a emperrar. Né? Concordo, portanto, com a avaliação de que essa estrutura de pensar, né, não mais subsiste. Olha, eu diria mais, vocês podem anotar, depois vocês cobram de mim. Isso não dura mais 10 anos. Já está acabando. Não fala, vai acabar, vai durar 50, vai ter 500 anos. Não, já está acabando. O sistema mundo moderno não se sustenta, impossível, por diversas razões. Né? Por razões, a gente pode falar de razões culturais, éticas, né, das nossas sociedades, né, delirantes. É óbvio que se um psicanalista viu falar usando a palavra delírio, não é bem um delírio, o conceito de delírio, mas você pode falar de um delírio provocado, justamente por esse mecanismo de guerra híbrida. As pessoas estão delirando, não por um processo interno de sofrimento mental, mas elas estão sendo levadas a isso. Né? Qual a ideia de delírio? Quando o real não mais importa. E o problema do delirante é que o delirante se estrutura sobre o seu delírio. Então, obviamente, você não vai dialogar com o delirante. Você fala, você está delirando, a Terra não é plana, né? O sujeito se estruturou sobre aquilo, né? Sobre essa fé, sobre esse delírio, essa desconexão com a realidade. Não vai adiantar argumento nenhum. Não vai adiantar nem ele pegar uma nave espacial e ir para a base espacial que tem a 450 quilômetros de altura aqui, e ir para lá e falar, não, tem algum efeito, o real pode gritar na cara da pessoa que não adianta. Isso é um delírio provocado. Nós estamos num mundo onde os poderes estabelecidos, ou seja, esse sistema muito moderno, se estabelece pela hegemonia do pensamento, do direito,
da cultura europeia. E é isso que a gente também está vendo acabar, né, rapidamente. Europa, vamos falar, que se estabelece a partir do século XX, Europa e América do Norte. Ou podemos falar OTAN, né? Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, mas Europa Ocidental e Estados Unidos. Esse sistema mundo vai acabando. A gente está vivendo algo que é interessantíssimo, surpreendente, né, que é a expansão chinesa e o projeto em curso já há uns 4, 5 anos da Rota da Seda. O investimento chinês de bilhões e bilhões de dólares em construção de infraestrutura para o comércio internacional. É um plano Marshall para o mundo. É muita grana. Né? Você tem hoje uma ferrovia que sai da China e vai até a Finlândia. Né? E investimento em ferrovias, rodovias, portos, aeroportos em vários países da Ásia. Né? A recente negociação com o Cazaquistão, Uzbequistão. Né? A Itália recentemente adere à Rota da Seda. E aqueles 70 países, inicialmente, que começam muitas vezes a comercializar não mais em dólar e não mais em euro, mas muitas vezes em moeda local, representa uma gigante ameaça, né, para o Império Americano. A gente pode falar, olha, e o Império Americano? Olha, hoje, esses dados variam de acordo com os números que você leva em consideração para medição, etc. Mas a China, em alguns dados, ou estaria chegando aos Estados Unidos, ou já teria ultrapassado, né, os Estados Unidos no seu PIB. E essa expansão, ou seja, o que a gente está vendo? Né? Isso é extremamente perigoso. É um país acostumado a um protagonismo, né, que os Estados Unidos teve pós-Segunda Guerra Mundial, né, e bastante arrogante. Tem um livro de um filósofo italiano, Domenico Lussurdo. Vale a pena ler os livros dele, especialmente tem um livro que chama A Linguagem do Império, onde ele faz uma análise dos discursos dos presidentes norte-americanos do século XIX, do século XX. E ele traz um dado, a linguagem do Império, Domenico Lussurdo. Ele traz um dado que é surpreendente. Os Estados Unidos hoje têm cerca de 800 bases militares em 100 países. Por exemplo, a Rússia tem 2 bases militares fora da Rússia. A China tem uma base militar fora da Rússia recente na África. Os Estados Unidos começaram uma guerra a cada 3 anos, desde a sua independência. E aqui, sem fazer nenhuma análise, mas só pensando a partir dos fatos, né, que a gente está falando, né, os fatos precisam ser considerados. Vão ser interpretados, claro, e podem ser interpretados de forma distinta, né, mas não de forma delirante. Né? Ele pode falar, olha, tudo bem, mas mesmo assim eu acho que os Estados Unidos são o país mais confiável para ter armas atômicas, para ser o xerife do mundo, embora tenham sido os Estados Unidos o único país que soltou 2 bombas atômicas, emprestou 2 bombas atômicas para a França, né, e começou uma guerra a cada 3 anos. E a gente vai pesquisar quantas guerras a China começou nos últimos 200 anos. Quantas guerras o Irã, a Pérsia, né, o Mao, quantas guerras a Pérsia, o Irã começou nos últimos 200 anos. E assim por diante. Os fatos, e a gente pode discutir a partir, né, desses fatos, interpretar, isso é rico, né, isso é ciência, de pesquisa, mas, né, a gente não pode simplesmente ignorar os fatos ou escolher qual é o fato que a gente quer acreditar. Então a gente vive num momento que é um momento de extrema, nós podemos dizer, então, passando para a segunda parte, que a gente está vivendo um momento que a gente poderia chamar de Terceira Guerra Mundial. A gente pode chamar isso, levando em consideração o conceito de guerra híbrida. Imaginando que o mundo está vivendo de novo, né, um imenso tabuleiro de War. Vocês já jogaram War? Né, um imenso tabuleiro de War, e a gente vai vendo, né, com uma velocidade grande as pecinhas nesse tabuleiro mudando de cor. Há pouco tempo atrás, as peças no tabuleiro da América do Sul, por exemplo, tinham uma determinada cor, que representavam determinados interesses, né, que representavam, enfim, um determinado projeto, determinados interesses, e que, de repente, esse tabuleiro foi mudando de cor. Né? Muito. E a gente viu isso acontecer, né? No Brasil, na Argentina, no Uruguai, a pressão é enorme. Não sei quanto tempo o Uruguai resiste, né? A pressão é gigantesca do Uruguai. O Equador já mudou a corzinha,
né, do seu tabuleiro. A Bolívia resiste, né, a Venezuela resiste, o Chile, as cores, é uma terceira cor, né, que vai alternando um pouquinho ali, mas o que a gente vai vendo, né, é que há uma mudança clara dos interesses, né, representados nesse jogo. E como que é essa guerra? Como que é feita essa guerra? Né? Ela não vai ser mais feita por meio ou por os mecanismos tradicionais. É muito caro, muito desgastante, a gente tem uma opinião pública global, né, uma informação que circula, as imagens chegam, sempre tem alguém com um celular, né, que filma, fotografa as coisas, etc. Então, mudam as estratégias. Né? E a partir daí, então, né, os mecanismos que os impérios, né, especialmente o Império Norte-Americano, que cria esse mecanismo de guerra híbrida, depois vai ser utilizado também pela Rússia, é, é, esse o Império começa a criar, então, mecanismos complexos, né, de afastar governos que são desinteressantes, perigosos, né, ou contrários aos interesses. Então, nós estamos vendo aí uma guerra econômica global. O que a gente está assistindo é um momento de possível mudança, né? Está em curso, não sou adivinho, não sei o que vai acontecer daqui a alguns anos, mas o que está em curso, né, é a queda, já há algum tempo, de uma hegemonia construída, né, no pós-Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, de uma hegemonia construída desde 1492 pela Europa, né, e um outro sistema mundo começando a aparecer. E a isso acrescentamos vários outros elementos. Né? Mesmo que a gente pode pensar, olha, muda a hegemonia, né? Sai Estados Unidos, entra China, Rússia, né? Entrava, o Brasil saiu, né, dos BRICS, não saiu, mas enfim, não conta mais. Né? Mas entra Índia, China, Rússia, né, um mundo multipolar com base, mas também dentro desse o mesmo modelo, ou seja, a ideia do modelo moderno, a racionalidade moderna, a ideia de crescimento econômico, desenvolvimento econômico, né, de aumento de produção, etc., é um desafio que não pode ser ignorado, porque ele é insustentável, né? Ele é ecologicamente insustentável. Então a gente só vai colocando elementos, né, de complexidade nessa confusão, né, que virou o sistema mundo moderno. Eu falo muito para meus alunos, falo, olha, hoje acompanhar o que vai acontecendo no mundo e vem acontecendo com extrema velocidade, né, é mais interessante, muito mais complexo e inimaginável do que qualquer filme de ficção científica. Né? Está muito mais legal a gente acompanhar as relações internacionais, né, do que acompanhar os filmes de Hollywood, que ficaram muito sem graça, né? Só dá super-herói, né? Capitão América 1, 2, 3, 42, 43, Super-Homem 52, 53, e o mundo está pegando. Bom, isso posto, a gente passa por um segundo momento. Né? Quais seriam os pressupostos teóricos para a gente falar, então, nesses novos mecanismos de guerra? Né? Ou seria essa terceira guerra mundial que está em curso aí já sendo travada? Que é uma guerra que acontece, eu falava há algum tempo atrás, é uma guerra que acontece dentro da nossa cabeça. Eu diria hoje que não é isso só. É uma guerra dentro das nossas cabeças, mas é uma guerra dentro do nosso corpo. Né? Ela inclui o fígado, ela inclui o coração, né? Ela inclui a cabeça, ela inclui todos os nossos órgãos, né? Inclui até a genitália. É uma guerra do nosso corpo, né? É uma guerra de mudança de paradigma profunda, né? Que implica não só numa forma racional de entender o mundo, né? Mas também numa forma de sentir o mundo, né? De diversas maneiras. Então, uma palavrinha que é fundamental a gente estudar, e obviamente aqui na fala vou só despertar alguns pontos, né, de interesse para que vocês então prossigam, né, nas suas pesquisas, nas suas leituras, né, sempre duvidando de tudo, né, a certeza é inimiga do conhecimento, né, a certeza só gera violência, né, onde há certeza não há mais diálogo, né, e resta violência, e o que a gente vai vivendo, né, infelizmente, intensamente no Brasil, e em vários lugares do mundo. Mas
Uma palavrinha que é fundamental a gente estudar é a palavrinha ideologia. Olha, eu falei no início, né, no início da minha fala, eu falei, olha, nós somos seres ideológicos. A neutralidade é impossível ao ser humano. A neutralidade é impossível a qualquer ser vivo. Isso é impossibilidade. Né? É uma impossibilidade biológica. A neutralidade nos é impossível. A imparcialidade eu diria que também, mas vamos ficar só com a neutralidade. Né? A imparcialidade, depois a gente vai estudar mais um mecanismo, discutir um pouco mais um mecanismo de guerra híbrida, que é o lawfare. Quando você usa as instituições do Estado de Direito contra o próprio Estado de Direito. O que acontece, o grande exemplo hoje no mundo, né, é o Brasil. Mas a ideia de ideologia, né, é uma palavrinha cheia. A palavrinha ideologia ela tem dezenas de significados. São milhares de livros escritos, centenas de teóricos que vão trabalhar ideologia. Um psicanalista, muito conhecido da gente, várias vezes, tem vários livros traduzidos para o português, fez Lavois Zizek, é um autor que eu gosto demais, né? Um psicanalista, eu gosto muito da psicanálise, né? E um filósofo, e ele é provocador, eu gosto do estilo dele, eu acho que muito o papel do pensador, o papel do professor, né? É provocar, é tirar as pessoas da situação de conforto. Não há a pretensão, né? Eu vejo isso muito no Zizek, né? De querer que as pessoas concordem com tudo que a gente fala, que eu falo, que ele fala, mas o mais importante é incomodar as pessoas. Né? As pessoas, a gente precisa ficar incomodado, né? A gente precisa parar de ter certezas, né? A gente precisa ter dúvidas, né? De desconfiar. Né? Isso nós mineiros fazemos muito bem, embora ultimamente também a gente tenha perdido, né, um pouquinho dessa característica que tem nos levado, né, para problemas complicados no campo político, social, econômico. Né? E aí o Zizek traz um livro que vocês encontram tá, em PDF, que chama O Mapa da Ideologia, Slavoj Zizek, né? Z-I-Z-E-K. Nós colocar o sobrenome dele, O Mapa da Ideologia. Nesse livro ele traz 15 autores que trazem 15 teorias distintas sobre a palavra ideologia. Então é uma palavra complexa, uma palavra importante, uma palavra cheia, né, e que a gente precisa muito discutir. Nesse livro ele faz a introdução, faz a conclusão, né, traz então as 15 compilações de diversos autores distintos e ele conclui sugerindo uma classificação para tentar simplificar isso. Você pode colocar alguns autores que vão trabalhar muito a ideia de ideologia, o que eles chamam de ideologia no sentido positivo. E outros autores onde você pode classificar na ideia de ideologia no sentido negativo. Obviamente, toda classificação é uma simplificação. Né? A ciência é uma simplificação. O mundo é muito mais complexo, né? O real é muito mais complexo. E ele faz essa simplificação para tentar direcionar e facilitar um debate que vai ganhando, portanto, em complexidade na medida que a gente vai entendendo, né, esses conceitos. E ele vai dizer, então, a primeira coisa: olha, a ideologia no sentido positivo seria a ideia de que entre nós e o real, ele vai partir, ele constrói um conceito de real, né, que dialoga um pouco com a psicanálise, mas não é o conceito de real da psicanálise. Ele vai dizer, olha, o real é algo que nos é inacessível. O real é inacessível. A gente tem acesso a fragmentos do real, né, construindo a nossa realidade. Ele vai falar, entre nós e o real, entre nós e o que está fora de nós, existe sempre, óbvio, vou falar que é óbvio, né? Mas as coisas óbvias ultimamente não têm sido óbvias, né? Então a gente precisa falar o óbvio. Né? Entre nós e o que está fora de nós, existe sempre nós mesmos. Daí, a partir disso que é óbvio, né, você já conclui impossível a neutralidade. Nós somos seres essencialmente, sempre ideológicos. O que a gente pode pedir, né, nisso é honestidade. Ou seja, é não falsear o real, né, é não falsear o fato, é não achar que você pode escolher o seu fato conforme a sua vontade. Agora, que nós sempre falamos de algum lugar, isso é inevitável. Ele vai dizer então, entre nós e o que está fora de nós, existe sempre nós mesmos. Existe as nossas experiências, né, o que a gente viveu, o que a gente experimentou, os nossos medos, desejos,
frustrações, o que a gente leu, o que a gente estudou, o que a gente, as nossas certezas, os nossos preconceitos. Né? O preconceito, a certeza é inimiga, né, do conhecimento, é inimigo da universidade. Não se faz universidade, não se constrói conhecimento com preconceito, né, com certeza. Ele vai falar, mas isso tudo somos nós. O que a gente viveu, o que a gente experimentou, o que a gente estudou, o que a gente leu, a nossa gramática, né, como que a gente interpreta o mundo, como a gente vê o mundo, os nossos sentidos, os nossos sentimentos, os nossos valores, etc. Tudo isso sempre se interpõe, né, entre nós e o real. Ou seja, então, algo que seria impossível é o acesso ao real. Não tem. Né? Para nós é impossível o acesso a esse real cru. Por quê? Sempre, né, o acesso a esse real cru, se é que existe, né, tem entre nós e esse real cru, né, nós mesmos. E até entendendo que o real pode ser entendido também como aquilo que nos afeta mesmo que a gente não queira. Isso vai muito da psicanálise, né, e a superação do princípio do prazer, o princípio da realidade, né, com Freud. Bom, e aí tem uma coisinha interessante que talvez ajude a gente sentir melhor esse conceito, né, ou essa ideia. Por exemplo, tem um biólogo, o biólogo chileno, Varela. Varela e o Maturana, Humberto Maturana. Tem um livro do Maturana, mais de um livro do Maturana, traduzido e publicado aqui no Brasil, Humberto Maturana, que vai desenvolver, ele vai trabalhar essa ideia da autopoiesis a partir da análise da visão dos animais. Ele vai dizer que a visão humana entre os animais não é a mais sofisticada, né? Que existem outros aparelhos ópticos mais sofisticados. Existem animais que têm zoom, tem animais que veem quase 360 graus, né? Tem um inseto, gente, o inseto é mó barato. Tem um livro de um cientista e escritor, romancista também inglês, chamado China Miéville. Já ouviram falar? Ele pega um dos livros dele, um romance, ele tem livros científicos, ele trabalha uma sociedade no futuro que é interespécies, né? Que as espécies, então, interagem, se amam, etc. E ele conta a história de um insectoide. E essa insectoide tem aquele olho de inseto. Ele fala, olha, o inseto ele dá vários zooms ao mesmo tempo. Ou seja, então, nesse aparelho óptico, é capaz de enxergar um detalhe em cada um de vocês aqui nessa sala e construir uma imagem. Como é que funciona o cérebro dessa insectoide? Né? E aí eu falo, olha, o nosso aparelho óptico, diante de tudo isso, é muito simplesinho. Né? E mais, ele é incapaz, e isso é interessante para a gente entender a ideia, né, de ideologia, ele é incapaz, nessa sala aqui, existe muito mais informação do que o nosso aparelho óptico é capaz de perceber. Eu não sei se, obviamente vocês não notaram, quando eu entrei aqui no auditório, um amigo meu ET sentou aqui do meu lado. Ele está aqui. Só que ele é tão estranho, ele é tão feio, mas ele não é feio, não é um conceito de feio. Quando eu vejo que ele faz isso, ele faz assim também. Ele é tão estranho, é tão esquisito, que o nosso cérebro elimina a construção da imagem dele. E assim funciona o nosso cérebro. Né? Ou seja, é como se tivesse um filtro, né? Que é um filtro, é um programa. É um programa cultural. Nós somos treinados a enxergar determinadas coisas e não enxergar outras coisas. Isso é construção cultural, que repercute, né, no que a gente vê e no que a gente é incapaz de ver. Né? Como esse cara que está aqui. Né? Ele é tão esquisito que se vocês se enxergassem ele, vocês iam desmaiar, passar mal, podia até morrer. Né? Tão estranho que ele é para a nossa racionalidade. Né? Então, por isso, o cérebro já elimina. Eu demorei anos para enxergar. E mesmo assim, de vez em quando eu passo mal. Mas eu sempre faço questão de viajar com ele, é um cara legal. A gente sempre comunica telepaticamente, porque o som que ele emite, o meu aparelho auditivo não é capaz de perceber. Né? Mas meu aparelho óptico, nossa, teve muito treinamento, inclusive uma desconstrução, né, de uma programação de racionalidade. Eu estou brincando, mas o nosso cérebro funciona dessa maneira. Então nós somos programados por uma razão. E essa razão vai permitir que a gente enxergue, perceba, entenda um monte de coisa, e que a gente não enxergue, não perceba um monte de outras coisas. E que também vai pela própria incapacidade ou limite do nosso aparelho óptico. Então, aqui nessa sala tem muito, muito mais informação.
mas a gente é capaz de perceber só o que a gente está vendo aqui, né? Profundidade, cor, textura, né? Porque, e inclusive algo que é fundamental, né? Que essa imagem que a gente está vendo não é uma janela, o nosso olhar não é uma janela para o mundo, né? Não é uma janela para o real. O que a gente está vendo, enxergando, é uma construção dentro do nosso cérebro. Então, a imagem que a gente está vendo aqui, né, é uma construção que ocorre dentro do nosso cérebro. Bom, então, posto isso, a gente já coloca assim, um monte de elementos de complexidade, né, e como que o estudo disso pode, né, e vai fazer o aumento da possibilidade, da capacidade de controle, né, de um poder que cada vez domina mais essas informações sobre as pessoas. Um outro pressuposto teórico. Não, antes. Eu estava falando então da ideologia no sentido positivo. A ideologia no sentido negativo, o que, que é? É quando justamente um poder se interpõe entre nós e a observação do real, construindo um falso real. Aí é o fake, né? É a mentira, é o fato construído, é o fato inexistente. Então, quando entre o meu olhar, né, a minha percepção e o real, eu construo a minha realidade sobre um real. E eu deixo de construir a minha realidade sobre esse real, né, ao qual eu tenho sempre o acesso interpretado, né, para construir a minha realidade sobre um ecrã que esconde, que distorce, que encobre o real. Olha, isso hoje em dia e no Brasil é muito fácil da gente. A gente precisa ficar pensando em muitos exemplos, né, para entender isso. Né? Basta acessar as redes sociais, a Rede Globo, a Revista Veja, Isto É, tudo que é isso. É uma construção de um falso real, né, que encobre os reais jogos de poder, e sobre isso nós construímos, né, a nossa realidade e construímos o nosso comportamento. Né? E sobre essa falsa representação do real, né, a gente vai julgar, né, agir, escolher e assim por diante. Um outro elemento, um outro pressuposto teórico, eu acho que se eu estiver me alongando muito, eu quero ver se eu. Me avisa aí. Oi? Nossa Senhora, então deixa eu correr. É, um outro pressuposto teórico, isso aqui é muito importante. Nós vamos dialogar com Freud. Né? O cara, amo Freud. Freud é um sujeito moderno. Né? Obviamente que, como toda e qualquer teoria, a teoria freudiana é construída para um tempo, para um espaço, né? Para um lugar. Então é outra coisa que também a gente tem que lembrar o tempo todo, gente. Todas as teorias são construídas a partir de um lugar. Falando aqui das teorias econômicas, das teorias jurídicas, das teorias sociológicas. Uma teoria construída para um contexto, um tempo, um lugar, aplicada fora do seu tempo, é óbvio que não vai funcionar. É óbvio. E assim tem coisas assim básicas que são erros basiquinhos, assustadores, né, de leitura. Por exemplo, uma ideia, um pensamento veio à cabeça aqui agora. Né, vamos ler um autor liberal do século XVIII. E vamos imaginar que esse autor liberal do século XVIII escreveu no seu livro que o Estado é o grande inimigo da liberdade. Aí o sujeito lê aquele negócio e sai repetindo. O Estado é o grande inimigo da liberdade, o Estado é o grande inimigo da liberdade. É igual papagaio, né, repetindo aquilo. Qual é o problema? Básico, né? Isso é só um exemplo. Quando esse cara escreveu no século XIX que o Estado era inimigo da liberdade, qual que era o Estado que ele conhecia? Ele conhecia o Estado liberal, constitucional, ele conhecia o Estado social, ele conhecia o Estado socialista, ele conhecia o Estado absolutista. Do que ele está falando? Daí é que também, e daí que é a importância da academia, da ciência. Né? Quando você começa a aparecer, e eu estava falando no início, parece um hospício que a gente está vivendo. E aí começam a aparecer filósofos da autodidatas, né, que parece mais Napoleão de hospício. Como é que pode? Leu e não entendeu nada, mas é lógico que leu e não entendeu nada. Você é que leu. Então é um momento perigoso, né, o que a gente vive. Mas vamos então ao Freud, né, que é um cara justamente que vai dar conta do hospício.
vamos chamá-lo, né? Lacan, vamos chamar a turma toda assim, para tentar entender o Hospício Brasil, né? E não só o Hospício dos Estados Unidos também, né? O Hospício Mundo, né? Tá? Vários lugares do mundo essas coisas estranhas andam acontecendo. O Freud, ele vai, na sua teoria, ele é um médico, neurologista, e ele vai perceber que determinados sintomas dos seus pacientes não têm uma razão médica, não têm uma explicação médica. Então, ela tem, vou fazer aqui um resumão, tá? Grosseiro aqui, mas só para a gente entender o processo da guerra híbrida. Ele vai perceber, então, que vários sintomas. Então, uma paciente que não anda, mas não há um motivo, uma explicação médica para ela não andar. Uma paciente que não enxerga, mas não há uma motivação médica e uma explicação médica. E é então que ele começa a desenvolver e construir a ideia do inconsciente, né? Que é ainda uma das grandes feridas, né, narcísicas. Talvez esse retorno à Idade Média que a gente vai vivendo, né, explica um pouco sobre isso, né, que a gente teve aí vários baques profundos. Né? A gente descobriu com Copérnico que o planeta Terra não é o centro do universo, nem o centro do sistema solar. Depois a gente descobriu, né, que a gente descende do macaco, pior que a gente já foi ameba. Eu estava brincando, acho que há uma involução, algumas pessoas estão voltando a ser ameba ultimamente. É, é, e depois se descobre que nem na gente a gente manda, né? Que há um inconsciente, que é um sistema estruturado, lógico, que determina as nossas ações sem a gente saber. Né? O que diria Lacan, com outras palavras, né, é aquele conhecimento que a gente desconhece saber, né, que é esse inconsciente. É isso que nos afeta. E é essa busca do Freud. Fala, olha, ele vai começar a construir então alguns conceitos. Ele fala, olha, há um inconsciente que determina, nesse inconsciente é o lugar onde, né, o recalcado se esconde. Então todos nós passamos por traumas, né, esses traumas vão determinar sintomas que podem, inclusive, levar a consequências graves e até a morte, o desenvolvimento de uma doença grave, etc. E a cura, então, ele começa, né, a fazer esse processo, primeiro por meio da hipnose, depois a interpretação dos sonhos, depois o desenvolvimento da psicanálise, dos métodos, e depois vem a psicologia, vários, mas tudo nasce ali com Freud. E aí, então, ele vai falar, olha, esse recalcado, isso que a gente recalca, isso que a gente esconde da gente mesmo. É um trauma que todos nós temos traumas, alguns traumas são maiores, outros menores, e que vão causar determinados sintomas, que vão desde um simples tique nervoso até o desenvolvimento de uma doença, deixar de enxergar, deixar de falar, outras coisas mais graves. Então, o que seria? É fundamental, então, você desenvolver um processo onde eu possa encontrar isso que foi recalcado, isso que foi escondido, essa ferida aberta, isso que nos machuca, né, e que a gente não sabe. Né? É aquela coisa assim, aquele ferrinho de dentista. Às vezes a gente está numa situação, a gente está feliz da vida. Nossa, tudo, né, que eu estava esperando acontecer de bom aconteceu, estou com as pessoas que eu amo, não sei o quê. Aí vem aquele sentimento sacal. Nossa, aí chega o capetinho Zé Luiz, não, tem alguma coisa aqui te incomodando. Ele fala, nossa, tem alguma coisa me incomodando que eu não sei o que, que é. É isso aí, né? Essa coisa que vai nos machucando. E aí ele vai falar, olha, eu gosto de descobrir isso. E daí que ele vai, então, desenvolver métodos, né, para tentar descobrir esse recalcado, isso que nos machuca. Para a gente dar uma explicação mais simples disso, por exemplo, quando a gente é xingado, né, ou quando a gente xinga uma pessoa, dificilmente um xingamento nos ofende. A pessoa chegar assim e falar, vai a merda, vai tomar no cu, vai pra puta que pariu, vai, né, o seu bosta. Isso não ofende ninguém. Não é possível. Não ofende ninguém. Não. Agora, o que efetivamente machuca? O que machuca é quando a pessoa te conhece. Aí não briga com namorada, com namorado, marido, esposa, grande amigo, porque aí, se a pessoa quiser, ela vai lá naquele pontinho, naquela feridinha aberta e te machuca, né? Te destrói, se quiser, dependendo. Né? É isso. É mais ou menos isso, obviamente, como deixando a linguagem psicanalítica. Isso seria essa ferida aberta. Olha, portanto, a ferida aberta é aquilo que nos tira do lugar, que nos incomoda profundamente, que nos leva a sentimentos radicais, de paixão, de ódio, né, ou de amor. E aí o que nos interessa de perto é o ódio. Essa estratégia foi utilizada
né, por Hitler, né, que não é de esquerda, foi financiado, entre outros empresários, pelo senhor Henry Ford, pela General Motors, né, pela ThyssenKrupp, Mannesmann, BMW, etc. Né, Mussolini, que não é de esquerda, foi financiado pela Fiat, o senhor Maserati, o senhor Bugatti, né, assim como o fascismo japonês, pelo senhor Toshiba, o senhor Yamaha, o senhor Suzuki. Né, e não acho, a não ser opinião divergente, tem o atual ministro da Educação, que falou que todos os CEOs e empresários brasileiros são comunistas. Então, aí, efetivamente, pode ser que o nazismo seja de esquerda, né? Se o senhor Suzuki, o senhor Yamaha, né? O senhor Maserati, o senhor Ferrari, né? Se esses senhores todos, grandes empresários alemães, se o Henry Ford, né? Se o Henry Ford é comunista, aí, efetivamente, o nazismo é de esquerda. Mas, gente, que hospício. Mas, enfim. Então, o que que é? A grande pergunta é: como eu vou tirar as pessoas do lugar? Como que eu vou tocar nessa ferida? Vamos deixar o Hitler e Mussolini de lado, que estão quase reencarnando. Né? Vamos virar daqui a pouquinho, sabe, aqueles filmes de zumbi. Se insistir que Hitler é comunista, ele vai virar um zumbi, ele vai aparecer aqui. Ele vai chegar e falar: pô, matei 23 milhões de soviéticos, persegui os comunistas em tudo que é lugar, e vocês estão me chamando de comunista? Ele reencarna. Toma cuidado, e vem como zumbi. Né? Fala: ó, sou. Acorda. Né? E aí, então, o, como chegar a isso? Vamos trazer isso, então, para agora, para a gente finalizar, né? Com a guerra híbrida. Hoje, os mecanismos de movimentar, de incomodar, de tirar as pessoas do lugar, de causar um mal-estar às pessoas, de tirar as pessoas de casa. Então, vamos pensar como exemplo algo que aconteceu próximo da gente aqui em 2013 no Brasil. Não sei, obviamente vocês lembram. Em 2013, de repente, uma manifestação com relação ao aumento, foi aqui em São Paulo, né? Aumento do preço de ônibus, etc., mobilizou um monte de gente, centenas de milhares de pessoas pelas ruas do Brasil inteiro. Né? E o interessante é que essas pessoas saíram às ruas, vocês devem se recordar disso, cada uma com uma reclamação diferente. Era muito engraçado isso. Né? Os cartazes não batiam. Cada pessoa reclamava de algo diferente, do seu incômodo, do seu mal-estar. Essa é a estratégia. Só que essa estratégia hoje ela é feita com muito mais sofisticação do que aconteceu no passado. Hoje nós temos os algoritmos. O que o algoritmo é capaz de fazer? Hoje, com 100 likes que vocês derem no Facebook, né, o algoritmo já descobre qual que é a sua cor, idade, posição política, né, formação, trabalho, sexo, desejo, gênero, etc. Com 100 likes, o algoritmo já começa a montar, né, o que você é. Com 300 likes, você chega a um grau de precisão muito maior. Hoje em dia é possível, tem uma série que eu recomendo vocês assistirem, porque ela é uma série que trabalha, cria um mundo futurista, mas na verdade a partir de tecnologias que já estão disponíveis, né, que é aquela Black Mirror, isso, Black Mirror. E tem um episódio de Black Mirror que fala disso, que eu faço parte de um grupo de pesquisadores que estudam em diversas áreas, especialmente na área do direito, né, a repercussão da inteligência artificial, né, e das novas tecnologias no campo do direito, os algoritmos, etc. Hoje é possível, por exemplo, você construir, isso já acontece. Né? O artigo que eu recebi hoje, vi hoje no avião. Já é possível, por exemplo, uma pessoa que você gosta muito que morreu. Né? É possível você, resgatando todas as conversas na rede social, e nas redes sociais as mais diversas, você resgatar uma parte dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa pode conversar com você. Ela vai te responder o que aquela pessoa responderia. Né? Ela vai dialogar com você usando as expressões, o jeito de falar, o jeito de pensar, que aquela pessoa que morreu falaria. E você pode colocar isso num robô, né? E hoje você tem robôs cada vez mais sofisticados. Né? Por exemplo, uma coisa também assustadora, né, que vai acontecendo nesse mundo. Hoje você tem, por exemplo, principalmente mulheres, né? Bonecas que fazem sexo
mas já com inteligência artificial. Então você pode colocar a inteligência artificial naquela boneca que faz sexo, né, conversando com você como se fosse uma pessoa que você queria estar com ela. Ela vai te responder o que essa pessoa responderia. Bom, mas isso, o que que acontece? Isso mostra justamente a capacidade da gente chegar a um perfil é, é, detalhado do comportamento da pessoa. Isso permite ao poder, esse é que é o ponto, saber como eu vou mobilizar as pessoas. Isso permite ao poder saber como que eu vou incomodar as pessoas. Isso permite ao poder saber como que eu vou gerar sentimentos descontrolados de ódio nas pessoas. Lembrando que o ódio, né, isso a gente pode voltar na psicanálise, Freud, Lacan, é um momento onde você tem, é como se fosse um efeito de uma droga. Aliás, você não precisa de drogas para ficar drogado. Você tem situações que nos drogam, né? E essas situações de ódio, uma pessoa com ódio, né, você ultrapassa aquela linha, isso é o fascismo, isso é o nazismo. É quando você ultrapassa a linha do diálogo. Com uma pessoa, com um fascista, com um nazista, ou seja, uma pessoa que odeia, que está num estado alterado, né, de percepção do mundo, né, ela está drogada pelo ódio. Essa pessoa que está drogada pelo ódio é capaz das coisas mais bárbaras que a gente tem visto. Todo dia aparece uma imagem, uma reportagem. Outro dia aqui em São Paulo, né, 3 homens cercaram uma mulher, deu uma gravata na mulher. É óbvio que essas pessoas estão numa situação alterada, né, de consciência. Estão drogados, e drogados pelo ódio. Essa foi, ou seja, quando o espaço da construção do fascismo, ele deixa de ser o espaço da razão. Daí que não é possível você argumentar com o fascista. Mas se você for argumentar, ele vai te xingar. Se você argumentar mais, ele te dá um soco. Se você insistir, ele te mata. Né? Ou seja, não há. A única maneira, né, de combater o fascismo, e a gente pode também discutir as maneiras de combater o delírio, né, que são outras, mas a única maneira de combater o fascismo, que é uma afetação, né, o fascismo, o ódio é uma afetação emocional. Ele não é racional. O discurso fascista é simples. Né? Daí que ele é muito eficiente. Você incomoda as pessoas, mobiliza as pessoas. Depois que as pessoas estão mobilizadas em torno do seu mal-estar pessoal, você cria uma pauta. Aí você diz, olha, os seus problemas não são isso que você está achando. Isso também acontece muito na psicanálise. Nunca é. O seu problema nunca é o que você acha que é. Nunca é. Mas aí vai chegar ao poder e falar, o seu problema é aquele cara ali, ó, pega. Né? O seu problema é aquela ideia ali, pega, mata. É simples, né? Porque você mobiliza o ódio. No ódio não há mais argumento, né? Há ação, e a ação de violência. Então é simples. Daí que é impossível. Eu estou falando aqui há 1 hora para tentar explicar algumas coisas, né? E como é que eu vou explicar isso, né, para uma pessoa que está na ideia do delírio ou do ódio, né, dessa paixão negativa mobilizada, né, pelas redes sociais, né, pelo algoritmo, né? Como é que você vai argumentar? A pessoa não vai ouvir nem 1 minuto, quanto mais 1 hora. Quando você tenta explicar alguma coisa, não vai ouvir. E eu falo muito para meus alunos, a única maneira de combater o fascismo, o ódio, é com amor. Quando vocês encontrarem um fascista, põe ele no colinho, faz carinho, faz assim, por que você está nervoso? Fica não. Ah, o mundo é tão bonito, canta uma música de Roberto Carlos, fala assim, aquela. E aí, né, você vai para desmontar o ódio. Né? Contra uma afetação emocional, só uma afetação emocional. Contra uma afetação emocional negativa, o ódio, só uma afetação emocional positiva, o amor. E eu estou brincando, mas eu estou falando sério, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Agora, isso exige uma paciência. Uma paciência. Mas a gente fala, que eu não tenho. Por exemplo, não tem. Ih, briguei no WhatsApp da família. No Natal, gente, eu fiz uma coisa horrível no Natal. Eu virei para a, a, a minha prima. Né? O marido dela é um cara assim que está afetado pelo ódio. E aí a gente começou, Natal, gente, noite de Natal, tomando vinho, e vinho é um perigo, né? E vinho veritas. Aí você começa a falar umas coisas. Aí o cara encheu tanto o saco, encheu tanto o saco. E eu falei, comecei a falar.
E fala, eu vou embora daqui, não sei. E a filha, que é a minha afilhada, bonitinha, menina, inteligentíssima. Ela fala, Papai Noel. Chega e fala, quer saber de uma coisa? Papai Noel não existe. Aí no dia seguinte, eu falei, meu Deus, olha o que eu fiz. Eu falei que Papai Noel. Não, eu fiz o bem. Deixa de ilusão, gente. Até a gente precisa do real. Para de mentira. Vai mentir para a menina, não. Papai Noel não existe. Aí a menina ficou olhando para mim assim, falou, ó, mas. é, é, Então, esse seria o primeiro passo da guerra híbrida, extremamente sofisticado. Né? O segundo passo, e aí os livros que vão chegando, sendo traduzidos, etc., são livros que as coisas estão mudando tão rápido, as estratégias vão evoluindo tão rápido, né? E o mundo está mudando tão rápido, que os conceitos que vão chegando, os primeiros livros que vão chegando sobre guerra híbrida, já estão ficando também defasados, que outros mecanismos vão sendo inseridos dentro dessa ideia original, inicial, né? Construída no Pentágono, nos Estados Unidos, etc. E vão chegando muitos livros dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se pegar aí, Ucrânia, Síria, né, Líbia, você tinha muito isso. Né? Uma desestabilização. Se o governo inimigo não cai a partir dessa estabilização, dessas manifestações populares, etc., você começa a armar a população. Né? Então, de repente, você começa a encontrar, assim, por exemplo, em algumas casas de condomínios fechados, umas 70 metralhadoras, né, de último tipo, do exército americano, da marinha americana, etc. E aí você começa, então, começa a armar, vamos tentar uma guerra civil. Só que a guerra civil também é muito desgastante, então vem outros mecanismos, né, como o mecanismo do lawfare. Né? O grande tubo de ensaio do lawfare é o Brasil. E aí, eu não preciso falar muito disso, né? Já estão cansados de ver, de acompanhar e de saber, né, como que ocorre o lawfare. Mas o lawfare é você usar as instituições e usar o direito contra o direito. Usar as instituições do Estado de Direito contra o Estado de Direito. Usar as instituições democráticas contra a democracia. Aqui você tem um elemento novo que é muito interessante. Você pensar, aí tem que falar mais uma hora, mas vou assim, bem resumidinho, muito resumidinho, né? 1 minuto. É, é, essa esqueci. Ele fez 1 minuto. Lawfare. Sim. A questão do que você tinha tradicionalmente, né, se eu pegar, por exemplo, desde a Revolução Francesa, as constituições do período revolucionário, 1791, 93, 95, 99, 1804, a França teve 14 constituições. E tem todo um processo de idas e vindas, né, complexo, etc. Desde esse momento, o que a gente vai perceber, acompanhando a construção e transformação do Estado constitucional, é que a democracia, e a democracia representativa, que nasce de uma forma censitária, onde só os ricos podiam votar, etc., o Estado liberal, depois começa a expandir o direito a voto no Estado social, etc. Que essa democracia, mesmo ela sendo, né, porque a função da Constituição não é democracia, a função da Constituição é segurança, né, e ela vai começar a incorporar a democracia lentamente, a partir da década de 1850. Tem um livro muito interessante de um historiador inglês que se chama Forjando a Democracia. Ele chama Geoff Elling. Ele vai, por exemplo, nesse livro, trazer uma informação muito interessante de que até 1914 só existiam 4 países no mundo que tinham uma democracia representativa com o voto feminino e o sufrágio universal periódico secreto, que era a Nova Zelândia, a Austrália, a Finlândia e a Noruega. Até 1914 você tinha só 4 países no mundo que tinham uma democracia representativa universal com o voto feminino, né, e com garantias processuais, etc. E o que a gente vai perceber nessa construção histórica é que toda vez que essa democracia constitucional, uma democracia de segurança, né, uma democracia limitada, né, ela serve para a inclusão, né, para mudar de alguma forma o jogo de poder, a gente tem uma ruptura. E a ruptura geralmente interessante que essas rupturas ocorrem preservando as instituições que servem à democracia representativa. Então você fecha o parlamento, né? Você fecha o judiciário, fecha a Suprema Corte, etc. O Brasil começou a romper com isso, criando o teatro do golpe de 64. E agora o Brasil experimenta um outro formato, que é usar as instituições contra elas mesmas. Em vez de dar o golpe e preservar as instituições, fechando as instituições, você usa as instituições para dar o golpe, para perpetuar o golpe. Isso é o lawfare. Então, como eu uso de forma parcial o direito, inverto o ônus da prova, né, ignoro provas, né, estabeleço outros elementos, né, como é que é convicção,
e etc. São coisas antijurídicas, escandalosamente antijurídicas, mas se utiliza esse instrumental para dar uma capa, né, disfarçada de Estado de Direito para afastar os inimigos de quem manda, né, que está em guerra. Isso pode ser os inimigos de um lado da Rússia, né, de outro lado dos Estados Unidos. No nosso caso, né, o nosso inimigo direto, né, o que sempre nos dá cacetada toda vez que a gente tenta levantar a cabeça, são os Estados Unidos. Né? E agora nos ajoelhamos definitivamente diante dos Estados Unidos. É uma vergonha isso, né? Mas isso vai mudar. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Né? Gente, ó, né? Então, a gente tem um microfone aqui embaixo, vocês podem fazer perguntas. Pessoal, dois recadinhos. Nós tivemos um problema com a lista. Na saída está ali na bancada duas listas. Um para certificados e outra relacionada à nossa disciplina da graduação. Por favor, assinem e fiquem à vontade. Quem quiser certificado e presente são as duas. Perguntas. Boa noite. Eu gostaria de saber qual é a origem desse termo. Por quê? Onde veio esse uso desse termo guerra? Isso, nos livros que têm chegado aqui agora, isso são documentos que esses livros atribuem ao Departamento de Estado norte-americano. Mas a ideia de guerra híbrida é justamente se você utiliza vários elementos. Né? Você foge da guerra convencional. Há muito tempo que a gente não tem guerras convencionais entre estados. Né? E você passa a ter vários elementos que utilizam para eliminar o inimigo. Justamente para mudar a corzinha dessa peça no jogo de xadrez. Né? Então, você utiliza elementos de guerra psicológica, né, como eu estava falando, de guerra econômica, como a guerra econômica contra a Venezuela, por exemplo, né, guerra monetária, guerra econômica, conceito que vem já de muito tempo. Você utiliza mecanismos de guerra psicológica, essa guerra dentro da cabeça das pessoas. Né? Você utiliza os mecanismos de inteligência artificial, algoritmos, as redes sociais, né, para desestabilização, movimentação das pessoas, e outros mecanismos mais tradicionais, né, como a guerra civil, incentivo à guerra interna, né, incentivo à divisão nacional, né, forte, como existe hoje no Brasil, divisão de um país, essa radicalização de posicionamentos, geração do ódio, e a partir daí, como no exemplo da Ucrânia, como no exemplo da Síria, um pouco diferente, no exemplo da Líbia, né, você destroça o país com a guerra civil. Recentemente, a gente tem recebido notícias da Líbia, por exemplo, que tragédia. Né? Lembrando que a Líbia, antes da intervenção da OTAN e da guerra híbrida que acaba com o país, a Líbia tinha o maior IDH da África. Tinha o maior índice de desenvolvimento humano da África, maior que da África do Sul. Né? E hoje é um país completamente arrasado. Né? E, de forma preocupante, a gente vai vendo nosso país também sendo arrasado. Mas nós não vamos deixar isso. Né? Mas é isso. Justamente esse elemento híbrido. Mas é um conceito em movimento. Então, você tem os livros que eu li publicados no Brasil recentemente, trazem esse conceito, mas limitado só à primeira parte que eu falei, ou seja, como você mobiliza as pessoas a partir de um mal-estar, né, e depois que essas pessoas estão mobilizadas nas ruas, né, a partir de um mal-estar individual, né, individualizado, que a gente enxerga isso muito claro em 2013, aí você começa então a colocar a máquina de propaganda, a mídia, para criar uma pauta única, para uniformizar esse mal-estar e criar um culpado, um responsável por esse mal-estar. O estágio 2 seria a guerra civil. Mas isso a gente já está, os mecanismos hoje são cada vez mais sofisticados de intervenção. Oi? Eu tenho um livro chamado Guerra Híbrida, eu tenho um monte de livro em PDF também sobre isso. Depois eu posso mandar para o professor Nuno, não sei se vocês têm, que pode distribuir para as turmas, eu não sei se ele tem WhatsApp, tem muito livro. Tem um livro, por exemplo, Guerra Híbrida, que analisa o caso especificamente da Venezuela. Né? Tem um livro longo que vai estudando o espaço da Guerra Híbrida na Venezuela. Muito interessante. Tem muita coisa que vai saindo. Professor, Já respondi. É o 3. boa noite. Obrigado pela conferência, foi excelente. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco distante de teorias da conspiração,
Mas é muito interessante porque eu lembro que em 2013 eu saindo do ensino médio, tinha acabado de estudar a Primavera Árabe e a desestabilização de alguns países ali no norte da África, parte do Oriente Médio, e logo em seguida se iniciaram as manifestações em junho de 2013 aqui no Brasil. E não obstante a isso, nós tivemos a notícia também através de um ex-agente dos Estados Unidos que trabalhava na segurança deles, o Snowden, que hoje está exilado na Rússia, de que os Estados Unidos eles espionavam não só a nossa maior estatal do país, que era a Petrobras, bem como a nossa presidente. E alguns anos depois, houve uma intensa mobilização que a derrubou, mais uma vez reforçando, né? Longe de teoria da conspiração, mas de que maneira o senhor vê toda essa movimentação e se de fato, na sua perspectiva, existe algum vínculo entre esses fenômenos que ocorreram desde 2013 ou 2012 até a queda da nossa ex-presidente Dilma? Minha pergunta é que eu analiso a situação assim. Século Quem é? Levanta a mão. século XIX, Inglaterra, imperialismo inglês, francês, alemão, até os Estados Unidos, se ele quisesse um país, ele ia lá invadir o país colonizado. Hoje, você não consegue invadir mais um país. Fracassou no Vietnã, fracassou no Afeganistão, fracassou no Iraque. E a invasão da Venezuela foi para o inglês ver, que eles estavam querendo que o Brasil e a Colômbia fizessem uma invasão. Não fizeram, os Estados Unidos não dá conta de invadir, não deu conta de invadir Nicarágua. E eles ficam dando golpes de Estado. Você vê, analisar o caso de cada país, a gente nota algumas semelhanças. Por exemplo, movimentos como o MBL, tem todos esses países, Venezuela, Brasil, no Equador, o Lenin Moreno ele foi comprado, né, para fazer uma política totalmente subserviente ao imperialismo, entregou a Assange hoje. Então, pelo que me parece, esse lawfare, essa guerra híbrida, na verdade, ela é uma demonstração de fraqueza do imperialismo, porque ele não consegue simplesmente invadir um país, colonizar ele e implantar um governo fantoche nesse país para roubar os recursos dele. Mesmo o governo Bolsonaro, que foi implantado pelos Estados Unidos, em teoria, né, não consegue, está com dificuldades em passar a reforma da Previdência, está com dificuldades em passar um monte de coisas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Que esses mecanismos todos, na verdade, não são um fator de aumento da força, mas um fator de fraqueza deles, porque eles não conseguem exercer ele pelos meios convencionais. Boa noite, professor. Meu nome é Pedro. Quem é? Boa noite. Aqui, na frente. Gente! Parabéns pela exposição, senhor. A minha pergunta vai no sentido de que o senhor tinha falado que o Estado moderno, essas ideias talvez mais liberais, racionais, elas não se sustentam e que o fim disso estava próximo, está próximo e tudo mais. E a gente vê esse período de negação, esse período de reacionarismo e tudo mais. Mas, no entanto, eu consigo enxergar que talvez isso não está indo muito longe. A gente pode ver em Israel agora, teve eleição lá, o Netanyahu continua, mas ele continua muito fragilizado. O Brexit, eles não conseguem chegar a um acordo para formalizar isso. Eu acredito que o Donald Trump está vindo muito fragilizado para o ano que vem, para a eleição do ano que vem, o Partido Democrata cheio de novas lideranças e tudo mais. Talvez que nem representem uma novidade, um progresso, que sejam mais representação desse Estado moderno, racional, liberal, Yankee e tudo mais, mas que já deixam um pouco dessa afetação pelo ódio. Eu gostaria que o senhor fizesse esse panorama de agora para frente, como que o senhor enxerga essa superação. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. Primeiro, a questão da espionagem dos Estados Unidos, do Brasil, do governo Dilma, né? A questão da Primavera Árabe, depois das manifestações de 2013. Olha, eu acho que se a gente for analisando, montando, né, o quebra-cabeça, os fatos, né, que ocorreram, né, lembrando todos os fatos sempre têm que ser interpretados, óbvio, né, mas lembrando que a gente tem ali fatos que precisam ser interpretados.
por exemplo, o ataque ao Odebrecht, né? O ataque à JBS, a carne brasileira, a operação feita pela Polícia Federal, né, com relação às carnes com problema de doença, higiene, etc. Né? Olha, isso, claro, a gente vê o ataque a essa. E eu não estou defendendo o Odebrecht, nada disso. Acho que uma coisa que também é importante a gente pensar é que o sistema é corrupto. Então não é o Odebrecht que é corrupto e a Halliburton é honesta. Né? Um sistema corrupto. Isso é inerente ao sistema. Então, mas o que acontece ali, dentro dessa guerra, né, de desmonte do Brasil, desmonte da nossa soberania, entre elas, destruir uma grande empresa brasileira. Né? E quem é que ganha isso? Né? Tem um filme muito legal que ganhou um Oscar agora, que chama O Vice, vocês viram? Do Dick Cheney. Dick Cheney foi CEO da Halliburton, né? Que é uma empresa concorrente, e o Odebrecht estava em vários lugares do mundo. A mesma coisa a questão da carne brasileira. Chama O Vice, o filme. Ganhou muito, muito legal, muito bem feito. Assim. E que fala muito disso. Então, é óbvio que você tem uma operação, e a Operação Lava Jato, eu acho que você tem fortes indícios, e eu tenho quase convicção de que a Lava Jato é, obviamente, algo antinacional, é contra a soberania nacional. E você vai ver muitos dos participantes ali, né, foram estudados nos Estados Unidos. Isso não é de hoje, gente. Pegar a modernidade é isso. Né? De onde que saem, onde que chegam as pessoas, quais são as universidades que mais recebem estudantes do mundo inteiro? São as universidades europeias, a Inglaterra, a Alemanha, para nós Portugal, Espanha, no mundo ibérico, mas também muito para a Alemanha, Itália, Inglaterra e Estados Unidos. É lá que faz a cabeça das pessoas. Eu participei, eu tive a oportunidade já tem, na década de 90, o primeiro curso de mestrado no estado de Rondônia, né, eu levei para lá no projeto junto com a UFMG. Também o primeiro curso de pós-graduação no Acre, no Piauí. Agora a gente está com um curso de doutorado em Manaus. Eu lembro nessa época, eu presenciei isso. O Banco Mundial estava com um projeto, um programa, para formar os juízes brasileiros. Né? E qual que era a ideia do projeto? É como explicar, ensinar, né, economia para os juízes brasileiros, de forma que eles decidissem sem prejudicar os investimentos estrangeiros. Eu vi esse projeto. Né? Nós conseguimos barrar esse projeto em Minas Gerais, mas não adiantou nada. Chegou de outro jeito. Basta ver aquilo. Mas então, é muito... Né, enfim, é isso. Se a gente for montando, né, juntando os fatos, né, a gente tem fortes indícios, né, de que isso é um projeto antinacional. E que se não foi deliberadamente antinacional, com certeza, e aí já não é mais indício, né, trouxe sérios prejuízos para o Brasil, para a economia brasileira, para a sociedade brasileira e para todos nós. Né? Então, se foi por ignorância, desconhecimento, etc., se não foi de verdade, se não foi intencional, mas os prejuízos são claros. Né, do efeito perverso disso. E a forma seletiva, né, claríssima, e seja escandalosamente claro, da ação do Judiciário, de parte do Judiciário e de parte do Ministério Público Brasileiro. Né, a questão você coloca da fraqueza, né, haveria uma fraqueza do Império. Eu não pensei nisso. Vamos refletir sobre isso, pensar. Porque eu acho que de um lado há sim. Né, o Império ele está mais do que ameaçado, né? Ele está em decadência. Eu acho que se a gente pegar e analisar o que acontece, a expansão chinesa, né, a Rota da Seda e etc., o Império está em decadência. O Império começa a apresentar também contradições internas muito interessantes. Nas últimas eleições você tem alguns sinais importantes, mesmo entendendo ou sabendo que o sistema de democracia representativa norte-americano, nessa balança entre Constituição e democracia, né, que são dois conceitos em conflito, né, uma vez que Constituição significa segurança, estabilidade, previsibilidade, e democracia significa transformação, mudança. Né, essa tensão é uma tensão básica na teoria da Constituição moderna, né, que se constrói a partir da teoria da Constituição liberal, inclusive. E a opção norte-americana histórica, também fácil de perceber, é muito mais pela Constituição.
e muito menos pela democracia. Então, você tem sistemas, eu tenho até conversado, você tem sistemas constitucionais que trazem, dentro de uma engenharia constitucional, determinados mecanismos que asseguram o poder. Então, por exemplo, numa democracia representativa norte-americana, você pode escolher entre A e B. E desde sempre você tem nomes diferentes que se revezam no poder, defendendo o mesmo sistema econômico, social, político, etc. Então, a alternância ali, é entre nomes, e a possibilidade de escolha ela é muito pequena, entre A e B. Você pode ter algumas democracias onde, nesse peso, nesse equilíbrio entre entre Constituição e democracia, a democracia pode pesar mais. E aí, então, você pode falar, por exemplo, dos mecanismos do novo constitucionalismo democrático que surge na América Latina, onde você tem um leque de opção maior, pode ir entre A e F, entre A e G, até mais um pouquinho, de repente. Mas, em geral, o constitucionalismo moderno ele é reacionário. Ele vai dizer, olha, você pode mudar até aqui, entre A e B, entre A e C, entre A e F, jamais entre A e Z. Que aí acabar a função da lógica do constitucionalismo moderno. Isso vai surgindo hoje uma outra teoria da Constituição não moderna, que é o novo constitucionalismo democrático, o Estado plurinacional e as experiências reais e teóricas, ou a teoria que se constrói sobre as experiências na Bolívia e no Equador. Então, acho que não deixa de ser uma fraqueza, sim. Há uma fraqueza, sim. O império está ameaçado, e é mais do que simplesmente uma ameaça para o futuro. É um processo que está em curso, justamente junto com o esgotamento do sistema mundo moderno. Então, se a gente entende ou visualiza o sistema mundo moderno, os impérios ocidentais, europeus, depois norte-americano, OTAN, eles vão cair junto com a própria modernidade. Então, acho que a gente pode enxergar. E eu acho que a terceira pergunta, a questão do Estado moderno, liberalismo, como que isso não sustenta. Eu quero enxergar muito isso, assim, e aí, obviamente, é uma análise, que a partir de uma análise da realidade a gente pode tentar estabelecer alguns cenários possíveis, sabendo que sempre podemos ser surpreendidos, mas eu acho que existem elementos para a gente acreditar que é possível que essa onda conservadora passe mais rápido do que a gente imagina. Eu vejo, ou analiso isso como sendo, acho que eles estão desesperados. Isso a torcida do Cruzeiro canta muito para a torcida do Atlético. Eles estão desesperados. Eu acho que a gente pode cantar para os conservadores. Eu acho que eles estão desesperados. Aquele mundinho simples que foi, a complexidade que foi revelada no final do século passado, nesse século, eu acho que não tem jeito de ocultar de novo. Mas isso não tem jeito, assim, aqui é um pouquinho de otimismo, não sei, eu não gosto muito dessa palavra não, mas assim, é mais uma escolha de uma análise quando eu acho que o desespero é justamente de um sistema que está francamente em decadência, que não tem vida longa. E talvez essa tentativa de ressuscitar o passado, que vai trazendo tragédias, mortes, destruição, que vai ter consequências ainda longas, mas isso não vai durar muito tempo. E existem esses sinais que você mencionou, os sinais que a gente vai prestando atenção, mesmo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de que há uma pouca durabilidade disso. E talvez somando até mesmo pela uma estranheza, de uma certo despreparo, que a gente vê no governo norte-americano, no governo brasileiro, um certo grau de delírio, uma coisa muito esquisita que a gente está vivendo. Eu acho que esse negócio não dura muito. E mais do que isso, eu torço para que isso não dure muito. E tento fazer a minha parte para que isso não dure muito. Boa noite, professor. Meu nome é João José. Opa! Minha dúvida vai no sentido que o senhor estava falando agora há pouco mesmo. O senhor comentou que há um fim de uma era na qual existe um sistema mundo no qual se insere o Estado, cuja essência não mudou tanto desde a data que o senhor comentou, 1492. Eu queria saber, nesses termos, se o senhor vislumbra, então, algum novo sistema mundo e, claro, nesses mesmos termos também, algum novo modelo de Estado.
Boa noite. Oi. Eu queria, quizás, tirar algumas dúvidas a respeito do tema que você dissertou. Algo que não ficou claro, as relações, os tempos que passaram em quanto aos sistemas políticos, aos sistemas econômicos, não só vividos aqui no Brasil, sino no mundo inteiro. Mas, basicamente, eu quero tocar o tema Brasil, porque é o que deveria de importarnos a todos nós, né? Estamos imersos na política, na corrupção, todas as consequências que estamos vivendo agora. Estado democrático de direito é uma palavra que tem bastante conteúdo. E considero que, sem esse Estado democrático de direito, um país não pode caminhar, porque acompanha a isto a democracia, o constitucionalismo, acompanha o que basicamente todos esos elementos que amalgaman un sistema de un país. ¿Cómo nos podríamos, o cómo el Señor podría darme esa luz, ¿no?, esa palabra Estado democrático de derecho, considerando de que a corrupción tiene un papel bastante importante no Brasil y no mundo, considerando que o sistema judiciario también tiene agora um papel bastante importante que saiu para o mundo como uma fonte de recursos que tem o Brasil no momento para cortar esse flagelo que temos agora, que é a corrupção. Como poderíamos sair desse sistema, né, que na atualidade, no momento, estamos passando? Tem mais uma? Boa noite, professor. Eu queria agradecer primeiro pela palestra. E eu queria perguntar, assim, o sistema está em decadência e por causa disso o poder está causando, provocando esse delírio, causando a guerra híbrida para tentar se manter no poder. Mas mesmo assim, o senhor acredita que o sistema está em decadência e não vai durar muito. Então quer dizer que essa estratégia ela não vai ser eficaz? E se realmente não, quais são as expectativas para o futuro? O que nos espera? Obrigada. Bom, então vamos lá. Bom, eu vou responder. A primeira e a sua pergunta, elas têm uma conexão. Então, acho que eu vou tentar juntar, né, isso aqui. Nós estaríamos, então, portanto, no momento de fim de uma era, né, de fim de um sistema mundo. E eu acho que aqui a gente pode até acrescentar algo muito interessante, que as revoluções que ocorreram durante a modernidade, então a gente, utilizando como marco teórico, dialogando com os autores decoloniais, especificamente o Henrique Dussel, tem um livro dele fantástico em PDF, gratuito, para vocês baixarem, que chama 1492, O Encobrimento do Outro. Henrique Dussel, que é um filósofo argentino, onde ele vai, então, falar, explicar a construção desse sistema mundo moderno, e o que seria, então, a previsão de uma alternativa para isso aí. Bom, então, nós estaríamos vivendo, portanto, o esgotamento desse sistema mundo moderno que se estabelece começa a ser construído a partir de 1492 com os primeiros estados modernos. Portugal, antes de 1492, Espanha, depois França, e 1492 é uma data escolhida, como eu disse, justamente porque ela tem ali 3 grandes eventos que ajudam a entender esse sistema mundo moderno, que é o sistema mundo colonial, né, e de extremas violências, né? A gente pode dizer é
São 500 anos de guerras sucessivas, a começar pelo extermínio das populações originárias na América e aí a colonização do mundo inteiro, né, pelos europeus. Então, o que pode vir depois, né? O que a gente teria como alternativas para o futuro? O que a gente pode... Olha, eu acho que hoje eu faço parte de uma rede que chama Rede para o Constitucionalismo Democrático na América Latina. Nós somos hoje mais de 300 constitucionalistas espalhados por toda a América Latina e aos poucos vão chegando pessoas interessadas de outros lugares do mundo, né, que vão vivendo a discussão, talvez sejam as discussões mais importantes ou centrais da contemporaneidade, que seja a ideia da diversidade, desse desocultamento da diversidade linguística, étnica, epistemológica, filosófica e etc. Né? E aí a gente tem, a partir daí, uma construção. A gente tem uma das coisas, entre as várias coisas que vão pipocando pelo mundo afora, né, a gente vai vendo que há uma ruptura clara com elementos que marcam a estrutura de pensar moderna. O que é a estrutura de pensar moderna? Ela é uniformizadora, ela é binária, e é uma lógica binária de subalterna, ou seja, qual que é o padrão moderno? Né? É branco, masculino e europeu. Então, isso marca o direito de formação do Estado moderno, do direito moderno. Uma concepção da história, que é uma concepção da história linear, né, como se as diversas civilizações, são muito importantes, estivessem em graus distintos de evolução. Com base nessa ideia grosseiramente errada, eu diria, né, a gente tem a construção, por exemplo, do direito internacional, né, de organismos como da Casa das Nações Unidas, que fala do Conselho de Tutela, né, que é uma arrogância sem tamanho, né, ou de construções até na antropologia do século XIX, quando você fala, eu quero entender como é que era uma civilização há 4.000 anos atrás, você vai ver como é que vivem os índios, né, e a própria invenção de determinadas palavras que não existiam antes da modernidade. Não existiam índios antes da modernidade. Né? Isso é uma invenção moderna, de ocultamento, né, de extrema violência. Né? O que existiram e que existem? Existem guaranis, tupinambás, incas, maias, astecas, quechas, amarás, charruas, etc. São milhares de civilizações. Só no Brasil são mais de 270 idiomas, como a gente falou. Uma outra invenção moderna de extrema violência e de grande ocultamento é negro. Não existiam negros antes de 1492. Né? Existiam xoças, senegaleses, etíopes, né? Existiam zulus, né? Existiam diversas civilizações com culturas diferentes, idiomas diferentes, espiritualidade diferentes, formas de organização social, política, econômica diversa, riquíssima, e que é encoberta, né, pela violência da nomeação, da invenção, né, da violência moderna, da palavra negro e da palavra índio. Então, e é justamente o novo começa. O novo não gosta dessa palavra. Novo não. O diverso. Né? Não, novo não. Novo geralmente não é novo, né? Velho. Vamos falar, o diverso, desocultado, começa a mostrar para a gente que não existe um único caminho para ser trilhado. Não existe uma única civilização. Que não existe uma hierarquia entre as civilizações. Né, do que ao contrário do que a própria filosofia moderna, né, começando lá com Descartes, né, que vai ao separar, né, razão e corpo, né, espírito e corpo, justifica as violências, né, dos corpos sem razão, dos corpos selvagens das mulheres, né, justifica a violência dos corpos não brancos e não masculinos, toda essa violência moderna, né, que vai lá chegar com Hegel, a ideia linear do auge da civilização germânica, né, do alemão como a grande civilização da língua alemã, Heidegger, né? E aí, o racismo epistemológico da língua alemã como sendo a língua ideal para a filosofia, o que mostra uma arrogância e uma precariedade gigantesca. O sujeito falar que o alemão é a língua mais evoluída, ele tinha que falar pelo menos, ou conhecer pelo menos todas as outras milhares de línguas que existem. Todas as outras milhares de epistemologias que existem, todas as outras milhares de filosofias possíveis, de compreensão e de sentido do mundo que existe. Né? Então isso mostra muito dessa arrogância. E o novo a gente vai perceber justamente daí. Né? Onde que vem o novo? Então, só um exemplo, mas em meio de muita coisa que vai acontecer. Né? Nesse grupo do novo constitucionalismo,
A gente trabalha muito a experiência riquíssima que acontece hoje na Bolívia e no Equador. A grande novidade vem da Bolívia e do Equador. Tem um problema inicial, né, que é o preconceito. Tem alguns colegas, né, de direito constitucional que às vezes chegam aí, lá vem Zé Luiz com aquele direito constitucional de índio, né? Lá vem Zé Luiz, e que as novidades só podem vir da Alemanha, né? E só vão estudar ou seja, ali você tem elementos que aparecem nessa Constituição, que pode ser lida de várias formas. Ela é uma Constituição, elas são constituições modernas, que trazem separação de poderes, direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, democracia representativa, etc. Mas que dentro disso, dentro desses elementos tradicionais do constitucionalismo europeu, você vai encontrar elementos de ruptura profunda, numa perspectiva de mundo completamente diferente. E isso está aí. E isso está aí, está pipocando no mundo inteiro. Né? E isso é perceptível. E a gente vai sentir isso entre nós. Né? Por exemplo, quais são essas outras perspectivas que representam a ruptura com o pensamento moderno, com o sentir moderno, né? Com o corpo moderno? Por exemplo, no campo do direito ambiental. Vamos falar mais em direito ambiental. Não vai falar mais em um direito antropocêntrico. Você começa, então, a discussões que vão trazer as discussões do animalocentrismo, do biocentrismo, e até chegar à referência, né, da Constituição do Equador e da Bolívia, que é ecocêntrica. Você tem uma decisão hoje, não só no Equador e na Bolívia, você tem decisões hoje na Índia, na Nova Zelândia, no Canadá, no México, na Colômbia, muito, e no Equador e na Bolívia também, mas principalmente hoje na Colômbia, que não é um Estado plurinacional. Né? O Equador e a Bolívia se autodenominam Estados plurinacionais, que reconhecem o direito, o rio como sujeito do direito. Uma decisão recente da Corte Constitucional colombiana reconhece o ecossistema do rio Atrato como sujeito de direito. Ou seja, o rio, as plantas, os animais que vivem com o rio, as populações ribeirinhas, as populações tradicionais que vivem com o rio como sendo um sujeito de direito. Isso é uma ruptura, por exemplo, com um dos alicerces do pensamento moderno, que é o individualismo. Individualismo esse que é, inclusive, insustentável perante a biologia contemporânea ou perante a física quântica. Né? E que foi naturalizado. As pessoas falam, o indivíduo é uma coisa, né, que é natural. Não. O individualismo, o indivíduo é uma invenção cultural. Né? E uma invenção cultural hegemônica na modernidade. É uma invenção. Não existe direitos naturais. Mas vamos falar também. Isso aí não dá para entrar nesse assunto agora. Né? Mas são construções culturais. Né? Então, e você começa a romper com isso. É uma bobagem, inclusive do ponto de vista, olha, justamente, o ser humano só sobreviveu justamente porque não era individualista. Né? Ou éramos gregários. Né? E o esgarçamento da sociedade, né, vem justamente com esse individualismo inventado ou criado, né, e que é superado ou insustentável diante de outras ciências. Daí a necessidade fundamental do diálogo com outros saberes, né? O diálogo com todos os outros saberes. A interdisciplinariedade que produza um conhecimento transdisciplinar é uma urgência da universidade, que vai, então, inclusive, começam a aparecer nesses países pluriversidades, né? Muito interessante, né? Onde você rompe com um conceito único de ciência que foi construído pela Europa, ou você rompe com um conceito único de filosofia que foi construído pela Europa. Então, o novo está vindo aí, né? Essa outra forma de sentir o mundo, de perceber o mundo, né? De saber que nós, né, não somos um indivíduo separado do resto, né? E que isso a gente explica de diversas maneiras por outras ciências, né? De que nós, né, somos compostos por outras singularidades aqui. Nós somos um ecossistema. Nós dependemos das bactérias, né, que estão aqui dentro da gente. Se elas começarem, se o nosso ecossistema se desequilibra, a gente morre. E assim como nós somos um ecossistema composto por outras singularidades, nós, singularidades, compomos outros ecossistemas. Né? E a superação da própria ideia de binarismo também. Então, você supera a ideia de linearidade histórica pela ideia de complementaridade. Isso é lindo. A gente vai falar, olha, o outro não é menos do que eu, o outro não é aquele que me ameaça, o outro não é um perigo, mas o outro é aquele que tem algo que só ele tem. Portanto, o diferente de mim é aquele justamente que pode me trazer algo, né, que vai me fazer maior, que vai me fazer perceber de outra maneira, vai me trazer outras gramáticas,
né, trazer outros sentidos e sentimentos. Né? O outro passa a ser, portanto, uma incrível aventura, uma incrível oportunidade para a gente ficar maior. É o desafio da interculturalidade para se chegar a uma transculturalidade. O desafio da interdisciplinaridade para se chegar a uma transdisciplinaridade. É isso que está aí. É esse mundo que foi desvelado, desocultado. Isso já estava aí. E a gente começou a enxergar isso. É por isso que eu não acredito, sinceramente, né, que esse mundo pequenininho, binário, né, fascista, tenha qualquer chance de vencer. Agora eles têm muita chance. O que eles vão fazer? Eles já estão fazendo muito estrago. Eles já estão fazendo muita gente sofrer. Eles vão fazer muita gente morrer. Né? Mas o que eu acho que não vai durar muito tempo. Né? Porque é uma outra. O novo vem disso. Não é nada pronto. Por quê? A gente não tem a menor ideia o que pode surgir do diálogo interdisciplinar. E isso se a gente ficar só nos limites da ciência moderna. Né? Se a gente começar, então, a considerar os outros saberes, né, isso, então, é um desafio muito maior. A gente não tem a menor ideia do que vai ser a resultante do diálogo intercultural. O que será essa resultante transcultural? A gente só vai descobrir no momento que a gente for capaz de fazer, e o desafio é gigantesco, mas ele está aí posto, ele está aí sendo realizado, ele está aí acontecendo, né, em meio a todos esses gritos desesperados de raiva e de ódio, né, simplificadores do mundo. Então, eu acho que é isso. Né? O novo está aí, o novo está aí. E muito, eu acho que o que dá também muita esperança, né, ela não vai vir, né, a resposta não está com ninguém mais. Né? Isso é muito importante. A resposta não vem de uma grande revolução salvadora, não mais. Né? Mas o processo que vem acontecendo é um processo de micro-revoluções diárias, em rede. O que a gente precisa fazer é uma ideia que traz um pensador, um filósofo italiano, que eu gosto muito, do Giorgio Agamben, quando ele fala da ideia de profanação. Né? Infiltrar e profanar. Né? Isso pode ser uma ideia, por exemplo, de que, de repente, todo esse mega poder que parece intransponível, né, que parece que vai ser eterno, ele pode simplesmente se diluir no ar. Seria mais ou menos o grande medo dos deuses gregos. Né? Qual que era? O que um deus teme, ou mais teme? O fim da crença, que não tenham mais crentes. Se não existir mais crente, o Deus evapora, desaparece. Né? E é isso que eu acredito que há um processo, né, de fazer com que breve esse Deus mercado, né, Wall Street, etc., tudo isso se esfumasse no ar. Ou a gente pode ter uma ideia mais assustadora também, mais hollywoodiana, né? Você pensar nos processos de infiltração, né, dessas micro-revoluções diárias, né? A gente imaginar uma imensa barragem que começa com várias infiltrações. Daí as infiltrações vão aumentando a pressão da água e vai chegar um momento que esse negócio explode. Pum! E aí leva todo mundo. Eu prefiro a primeira imagem. Né? A imagem do que tudo que é sólido desmancha no ar, né, do que a imagem dessa grande explosão. Né? E, finalmente, né, respondendo à questão, né, do Estado Democrático de Direito, da corrupção, do sistema judicial, né, eu, assim, diante disso tudo que eu estou falando, etc., eu não acredito mais nesse sistema. Ele é um sistema. Eu acredito que o sistema judicial, inclusive existente, é obsoleto. Ele não vai durar muito tempo. Se você pegar hoje as grandes causas, os grandes conflitos que envolvem muito dinheiro, já passam à margem há muito tempo do sistema judicial. Né? Ou seja, conflitos entre grandes empresas, etc., é tudo resolvido por arbitragem. Né? E a gente vê um crescimento grande da mediação como sendo uma alternativa democrática e experiências que vêm, inclusive na América Latina e em outros lugares. Então, eu acho que esse judiciário ele vai rapidamente se tornando obsoleto. E eu acho que necessariamente obsoleto. Ele precisa se tornar obsoleto. Né? Por quê? Se a gente pegar um pouco da história recente que nós tivemos no Brasil, e principalmente com o lawfare, o uso do judiciário para perseguir determinados grupos, né, e inocentar outros grupos, né, para criar fatos, né, para decidir por convicções sem provas, etc. etc. Né, nós criamos, em 88 eu participei desse processo. Estavam lá na UFMG, eu, o professor Menelik, e a gente estava
a novidade da Constituição de 88, todo mundo muito entusiasmado, né? Um momento de redemocratização, etc. E, de repente, nós começamos a importar determinados teóricos que não se adequam de forma nenhuma à história do constitucionalismo brasileiro, né? À história brasileira, à nossa tradição jurídica, etc. Aí começaram a trazer uns caras, né, como Habermas, trazer uns caras como Dworkin, etc., que são importantes, falam que são. A gente tem que estudar também. Né? Só que muitos desses autores, né, como Dworkin, por exemplo, né, eles vêm de uma tradição muito diferente da nossa. Que isso aqui no Brasil significou um empoderamento do juiz muito grande. Então, em vez nos Estados Unidos, por exemplo, se você analisa o sistema judicial americano, você tem mecanismos de controle, né, que existem lá, culturais, inclusive, mecanismos de controles populares, culturais, etc. Uma outra forma de ver a Constituição, os mecanismos de mutação constitucional, mutação interpretativa, né? Como se fala aqui muitas vezes, os Estados Unidos teve uma Constituição, né? Isso não é verdade. Os Estados Unidos teve pelo menos 3 constituições, vamos falar em 7 constituições. Querendo dizer o quê? Que o texto da lei, que a lei e a Constituição não é texto, mas é a interpretação que se faz do texto em determinado contexto. E essa interpretação com relação ao texto norte-americano foi muito diversa no decorrer desses 200 anos. E a gente traz essa tradição e começa a querer introduzir aqui, inclusive como no Código de Processo Civil, que eu acho uma loucura, começar a falar em precedente, onde 90 e alguma coisa por cento, né, dos brasileiros, dos juízes brasileiros, não tem a menor noção do que significa o precedente. Né? E a gente começa a importar isso, mas isso empodera o judiciário. Né? E aí, esse empoderamento do judiciário gerou um segundo empoderamento. O empoderamento do judiciário, a partir da Constituição de 88, com essa importação mal feita de teorias que vieram de outros sistemas jurídicos diferentes do nosso, trouxe também um empoderamento econômico do Poder Judiciário. Esse empoderamento econômico, quando você vai entrar no site Transparência, por exemplo, você vê isso. Juízes que ganham de 40 mil a 300 mil. Desembargadores que ganham até mais 300 mil. Teve um professor onde eu dou aula que recebeu aparece no site Transparência, por isso que eu estou falando isso, recebeu no mês 370 mil reais. E aí então você cria algo que eu tenho debatido muito com os colegas. Eu participo de muitas discussões, especialmente com juízes trabalhistas, mas você criou uma casta que não tem condição de julgar ao cidadão comum. Um colega meu do judiciário falou, olha, você não imagina, Zé Luiz, o nosso WhatsApp dos juízes, a gente discute, por exemplo, discute que foi levar a filha para participar de uma competição de equitação na Bélgica, e de que ele comprou um outro cavalo novo, né, que tem um lugar de equitação. E aí, não estou falando que não é nada de maniqueísmo, é mal, bandido, certo, errado. Essa pessoa vive no mundo, vê o mundo de um lugar que a torna incapacitada de resolver o dia a dia das pessoas comuns. Né? Isso soma a ideia de um judiciário incapaz de resolver os nossos problemas, além de fortemente ideologizado. Uma pessoa que vê o mundo, né, de um apartamento de 10 milhões, né, de 15 milhões, uma pessoa que vê a cidade de um automóvel de 500 mil reais, uma pessoa que vê o mundo e os problemas do mundo desse lugar, né, não está apta para resolver o problema das pessoas. Né? E ela vai tomar uma posição ideológica do mundo, que é óbvio, nós somos seres ideológicos, isso é impossível. Ela vai ver o mundo e os problemas de um lugar específico. Né? E ela vai reproduzir isso nas suas decisões. E estão reproduzindo isso nas suas decisões. Hoje o Brasil tem 63 mil homicídios por ano. Né? Hoje o Brasil tem a 4ª população carcerária do país. E quem é que vai preso no Brasil? Os mesmos que vão presos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também os juízes veem o direito de um outro lugar. Esse direito não nos serve. Nos Estados Unidos você tem quase 7 milhões de pessoas envolvidas com o sistema penal. Desses 2 milhões e 700 mil cumprindo pena de reclusão. Desses 80% são negros e hispânicos. Sendo que a população negra é 15% da população norte-americana. E a população hispânica é 15% da população norte-americana. 30% somando. 80% dos presos. Mais de 95% dos condenados à morte. E daí vem esse direito não nos serve. Esse Estado Democrático de Direito não nos serve. Ele não é democrático. Porque toda vez que a democracia serve para incluir mais pessoas, há uma ruptura.
e há uma ruptura violenta. Isso desde 1790 que a gente vem acompanhando isso, né, com a história da Revolução Francesa. Desde 1799, talvez, tinha um virato, Napoleão, o Império, etc. Né? Então, esse é uma coisa que a gente tem que fazer. Olha, esse Estado, e isso a história vai nos responder. Ele foi construído por quem e para quem? Né? E outra coisa que muito comum, os meus alunos, não sei porquê, eles começam a falar, professor de teoria de Estado, professor Zé Luiz é muito político, né? Ele é muito ideológico. Eu falo, gente, não é isso, olha só. Eu estou aqui dando aula, eu falo, vamos estudar os autores liberais, vamos explicar o liberalismo a partir dos autores liberais. Vamos estudar o Estado socialista e explicar o socialismo a partir dos autores socialistas. Vamos estudar o Estado social e explicar o Estado social a partir dos autores sociais-democratas. E depois a gente discute. Mas o professor de direito civil, ele é neutro, ele é imparcial. Óbvio. Porque o direito... Quem é que fez o direito civil? Quem é que faz o direito penal? Eu falo, gente, o direito não cai do céu. O crime não cai do céu. O direito de família não cai do céu. Ele é feito pelos deputados, pelos senadores, pelos políticos. O direito é fruto da política. O direito é altamente ideológico. E quando você estuda um direito de forma dogmática, quando eu estudo o Código Civil, é lógico que eu vou ter só uma ideologia. Porque as outras ideologias estão encobertas, as outras ideologias não tiveram lugar ali. Então é óbvio, esse professor, eu falo com esse professor é muito mais ideológico, né, do que eu. Ou do que outros que mostram, olha, tem um direito civil assim, um direito civil assado, tem um direito civil acolado, um direito civil acolado. Mas eu estudo a dogmática e falo, olha, eu estou tendo, então, qual é o direito civil hegemônico, produzido pelo grupo político hegemônico que está no parlamento, né, e que é feito como, né, a gente sabe, o que o nosso parlamento representa. Né, qual o percentual de população negra no Brasil, qual o percentual de deputados e senadores negros, qual o percentual de mulheres no Brasil e qual o percentual de mulheres no Senado e na Câmara. Qual o percentual de pobres no Brasil e o percentual de pobres no Senado e na Câmara. E assim por diante. Né? Um sistema que é um sistema pseudo-democrático. E mesmo assim, esse sistema pouco democrático e muito seguro, quando ele funciona para incluir, que a gente estava falando, a democracia no final das contas vai incluir, aí você rompe com o sistema. Aí você dá um break no sistema.